Aqui agora, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo e comentarista da Band News, falou, gente, tá, sobre grande possibilidade de prisão do filho do homem, do filho do Lula, o Lulinha, do escândalo da roubalheira e da fraude do INSS. O desespero, gente, tá? Toma conta do Lula e do Lulinha por causa dessa bomba que está sendo preparada para o filho do homem. Vejam só. A temperatura tá elevada, né, em Brasília, e tendo como um dos focos aí o filho do presidente da República, o Fábio Luiz Lula da Silva, que foi apelidado de Lulinha, né? A possibilidade de a PF pedir a prisão dele, o Megali, está em discussão e está dividindo muito a corporação, elevando muito a atenção dentro da corporação, dentro da Polícia Federal e no universo político todo de Brasília, né? O processo que corre contra ele no Supremo é um processo sigiloso, então nem os advogados dele, ninguém pode ter acesso oficial a esse processo, né? A gente sabe, o que a gente sabe é que houve um pedido de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático dele, autorizado pelo ministro André Mendonça, mas o que paira no ar é se já foi feito, ou se será feito, ou se foi feito um pedido de prisão também. Mas a discussão interna, isso a gente pode afirmar aqui, ela existe, né? Eu apurei que delegados que têm trânsito no gabinete do ministro do Supremo, André Mendonça, defendem essa ideia, né? Porém, há integrantes da corporação que são contrários a essa medida. O que eles dizem, essas pessoas, esses policiais que são contrários, esses delegados que são contrários a essa medida? Eles dizem que a prisão de um investigado, o Megali, ela não pode ser um desejo do investigador. Eu estou investigando o Megali, eu vou prender o Megali. Não, existem leis que regulam todas essas medidas, né? E para você pedir a prisão de uma pessoa, Megali, antes dela ser condenada, precisa ter elementos concretos muito fortes, né? Porque a liberdade é um direito fundamental. Então, para se decretar uma prisão preventiva, o juiz precisa ser convencido, né, de que o investigado está obstruindo a justiça, está criando embaraços para a investigação, está ameaçando investigadores ou magistrados, oferece risco de fuga, não está colaborando com a justiça, enfim, tem as questões da ordem pública, manter a ordem pública e, segundo, na opinião desses diversos delegados que são contrários a esse pedido de prisão, nada disso está acontecendo no caso do filho do presidente. O filho do presidente está sendo investigado pela ligação que ele tem com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Ele afirma que não tem nenhuma relação direta ou indireta com as fraudes dos descontos ilegais de aposentados e pensionistas. O que se tratava ali, quer dizer, o filho do presidente afirma isso, não tem nenhuma ligação com isso, pode ter proximidade com o careca do INSS, mas não tem nada a ver com o INSS, né? Então, portanto, a defesa do filho do presidente se desperplexa com essas informações que estão, com essa discussão que está acontecendo, pelo fato dessa discussão está acontecendo. Filho do presidente Lula está perplexo com essa discussão que está acontecendo. Gente, tá? O que ela disse aqui foi o seguinte: uma ala da Polícia Federal diz que não tem necessidade, né, de prisão do Lulinha, porque precisa de provas robustas. Tem que ser encontrado um crime, assim, muito terrível para prender o filho do Lulinha. A outra ala já defende que sim, das evidências que já foram reveladas e divulgadas e descobertas pela Polícia Federal, as transações bancárias, já é motivo mais do que suficiente para decretar, pedir a prisão, para a Polícia Federal pedir a prisão do filho do homem, do Lulinha. Agora, o que eu acho interessante nisso aqui que a Mônica Bergamo acabou de revelar, que tem uma ala da Polícia Federal que diz que, olha, não tem motivo porque precisa de provas robustas. Uma pena, né, que essa mesma ala da Polícia Federal não teve esse mesmo cuidado quando foi para ferrar e lascar com o Bolsonaro, né? Porque no caso do Bolsonaro, não precisou ter uma prova robusta de um crime que foi finalizado e que foi efetuado. Não, bastou uma delação do Mauro Cid, sem prova, a minuta tá lá, tá assinada pelo Bolsonaro? Não tá, mas levaram em consideração. Então, assim, gente, tá? Contra fatos não há argumentos. Assim, é terrível
Quem dera se eles tivessem essa ala da Polícia Federal, porque eles estão tratando assim o Lula com muito carinho, com muito cuidado, como se fosse assim um diamante. Calma, gente, porque é filho do homem, tem que ter muito cuidado, tem que ter uma prova muito robusta. Mas quando era com o Bolsonaro, não tinha nenhum desses cuidados, né? Acha qualquer coisa, usa criatividade, qualquer coisa que a gente manda prender o Bolsonaro, apreensão, manda para prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, apreende o celular. Eles ferraram o Bolsonaro por muito menos. Agora, encontra aí 19 milhões que se passaram na conta do filho do Lulinha. Gente, tá passando da hora, tá? É muita coisa. Imagina se naquela época eles tivessem encontrado lá, né, de forma estranha, passa lá 20 milhões na conta do Bolsonaro, né? Porque lá passou 17 milhões, mas foi tudo doação, Pix, ou seja, o Bolsonaro provou, gente, isso aqui foi tudo doação. As pessoas, por livre e espontânea vontade, me doaram esse valor. Agora o Lulinha, alguém fez alguma doação para ele? Algum admirador do Lulinha foi lá e, né, ajudou ele com algum Pix? Essa justificativa ele não pode dar, né? Mas vai ter que explicar. Gente, tá aí. Vamos lá, porque tem mais informação. Agora é bomba pra cima do ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Senador, tá? O delegado, senador, relator da CPI do crime organizado, está capitaneando, gente, tá? A coleta de assinaturas para abrir uma investigação através de uma CPI contra Alexandre de Moraes, para investigar a relação de Moraes e Toffoli com Daniel Alvorcaro. E assim, gente, nem um zilhão de anos eu acho que Alexandre de Moraes e Toffoli imaginaria que pudesse acontecer uma CPI exclusiva só para investigar esse escândalo, né, envolvendo Moraes, Toffoli e o Daniel Alvorcaro e o escândalo do Massa, gente, tá? É bomba gigante. O senador Alessandro Vieira conseguiu reunir nesta segunda-feira as 27 assinaturas necessárias para a instalação de uma comissão, a CPI, no Senado para investigar a conduta do ministro Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em relação ao Banco Master, em relação a Daniel Alvorcaro. O regimento interno do Legislativo determina o número mínimo de 1/3 dos parlamentares. Só que aqui, gente, veio uma grande jogada de mestre do Alessandro Vieira. O cara, gente, tá? É delegado, advogado, senador, relator de CPI do crime organizado. O cara é macaco velho da política, gente. Isso aqui é expertise em pessoa. O cara é muito inteligente. O que é que ele fez? Ele conseguiu as 27 assinaturas e o número mínimo necessário é 27. Só que, gente, tá? Rola ali na boca miúda, ali nos bastidores do Congresso, que os ministros do STF pode, porventura, ameaçar. Se um ministro, né, algum ministro do STF vai lá e ameaça um desses 27, fala, ó, você tira essa assinatura dessa CPI, porque tem uma ação sua aqui, ó, engavetada no STF, tá há muito tempo aqui guardadinho. Posso desenterrar, posso trazer à tona e te julgar a qualquer momento. Então, segundo aqui informações, isso pode acontecer. Então, para se resguardar, olha a tacada de mestre, a jogada de mestre do Alessandro Vieira. Eu só vou protocolar quando eu conseguir mais assinaturas, tipo mais 3 ou 4 para se resguardar. Porque sempre tem aqueles senadores que tá com a corda no pescoço, tem ação lá no STF, que pode ser ameaçado. Então o Alessandro Vieira, para se resguardar, para não correr o risco de algum senador ir lá e desistir por algum motivo, então ele vai esperar mais um pouquinho, pegar, mas isso aqui deu uma semana, gente. Ele vai conseguir mais assinaturas, se Deus quiser, e vai protocolar e entrar com pedido de abertura de CPI para investigar o envolvimento, né, de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Alvorcaro e o escândalo do caso Massa. Aí, gente, Brasília não vai dormir. Calma que tem mais, gente, tá? Aliados do Lula estão enxergando isso aqui como uma ameaça. Segundo aliados do Lula, Donald Trump basicamente ameaçou Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, acabou a química, né? Acabou o amor, acabou o casamento, durou pouco, né? E em ano eleitoral, o Trump abandonando Lula, isso não é um bom sinal, né? Estados Unidos devem designar PCC e Comando Vermelho como terroristas e Brasil ameaça virar
alvo militar. Sim, a informação que a gente tem, vocês sabem que o Lula, ele é completamente o contrário. Ele não quer que os Estados Unidos, né, gente, tá? Designa aqui o Comando Vermelho PCC como terrorista. Vocês sabem disso. Não quer. O Lula não quer que isso aconteça. E Donald Trump voltou novamente com esse assunto e o Lula tá furioso. Tá aqui a informação. As equipes técnicas dos governos dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, concluíram os trabalhos para designar os grupos criminosos PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, abrindo o caminho para adotar sanções e mesmo medidas militares contra os criminosos. Ao classificar os grupos como terroristas, o governo dos Estados Unidos também transforma suas bases e operações em alvos legítimos de um ataque militar, mesmo em território estrangeiro. O trabalho técnico já foi realizado nos Estados Unidos e agora resta apenas uma chancela política, o que deve vir nos próximos dias. Segundo diplomatas ouvidos pelo ICL Notícias, a decisão dificilmente será revertida. O Lula dificilmente vai mudar essa decisão do governo dos Estados Unidos. A medida foi revelada com exclusividade no domingo pelo UOL. A reportagem do ICL Notícias confirmou que o Palácio do Planalto já havia sido alertado sobre o risco de que tal decisão fosse adotada nos próximos dias e buscava caminhos para reabrir diálogo com os Estados Unidos. Sem êxito, o governo americano foi lá e confirmou a bomba, gente, tá? Para desespero do Lula. Gente, por que o Lula tá desesperado com essa notícia? Por quê? Ao designar o PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, o Lula se borra de medo. O Lula tem medo que o Donald Trump invada o Brasil, invada aqui o país para atacar em busca, né, desses terroristas. Deu para vocês entenderem? Aí o Lula ligou o Lé com o Cré. Poxa, o Donald Trump invadiu a Venezuela, capturou e prendeu Maduro. O Donald Trump invadiu e atacou o Irã, né? Eliminou basicamente todos os ditadores. Aí agora o Donald Trump está abrindo um precedente, porque se isso aqui realmente acontecer, o Lula interpreta assim: agora, se isso realmente for confirmado, caracterizado, assinado e carimbado, abre precedente para o Donald Trump querer invadir o Brasil, né? Na desculpa de ir atrás dos terroristas do PCC e do Comando Vermelho, e de repente pode vir para cima de mim. Então eu acho que o Lula está se borrando de medo de intervenção, do Trump invadir. Eu acho que é coisa assim nesse sentido, gente, tá? Resumindo para vocês, inclusive acabou de sair aqui a notícia de que o Mauro Vieira, né, entrou em contato com o Marco Rubio para tentar fazer o Donald Trump mudar de opinião. Agora, será, gente, que o Mauro Vieira, o chanceler aí do Lula, vai conseguir fazer, depois de tanto tempo mergulhando nessa questão do PCC, do Comando Vermelho, depois de tantas investigações, isso envolve CIA, FBI, a equipe de inteligência dos Estados Unidos, depois de anos anos de trabalho, vocês acham que um telefonema do Mauro Vieira vai fazer com que o governo dos Estados Unidos desista de designar como terroristas, né? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Será que o Lula vai conseguir fazer o Donald Trump mudar de ideia? Ou a guerra vai estar declarada? Donald Trump vai prosseguir com a sua decisão. Gente, a chapa definitivamente esquentou para cima do Lula. Em ano eleitoral, comprar briga com Donald Trump, será que isso é uma boa ideia? O Lula vinha, né, arrotando que, nossa, a minha química com o Trump tá de vento em pouco. Eita, que o trem tá pegando fogo, gente, como diz o ditado aqui em Minas Gerais, o trem tá feio, o trem tá pegando fogo. Tô na tela pra vocês, gente, tá? Vejam só, olhem só a Malu Gaspar arrebentando com a notinha da Viviane Bart, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Sim, gente, tá? Depois de tanto tempo, a Viviane Bart foi lá, né, divulgou uma notinha dando as suas explicações sobre os escândalos do caso Master. Pois bem, gente, tá? A Malu Gaspar dobrou a aposta, encheu o peito de coragem, veio aqui, gente, tá? Simplesmente arrebentou a notinha da Vivi Bart
E esse vídeo aqui, gente, eu prometo pra vocês que é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. O ministro Alexandre de Moraes vai assistir esse vídeo, eu tenho certeza absoluta, o homem vai ficar furioso, pistola, com a Malu Gaspar, que foi pra cima, arrebentou a Viviane Baixa, mas assim, sem dó e nem piedade. Vou trazer esse vídeo completinho aqui agora pra vocês. Inclusive tem uma outra informação, gente, tá? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acaba de declarar guerra contra o Lula. Essa notícia também vai estar aqui nesse boletim, dentre outras várias informações que eu separei. Mas assim, gente, sem mais delongas, direto aqui ao ponto. Bomba, bomba, bomba. Veja o que a Malu Gaspar acabou de fazer. Ela arrebentou a esposa do Moraes sem dó e nem piedade. Vejam só. 3 meses para que essa nota seja apresentada. A matéria que a gente deu foi em dezembro, no início de dezembro, e ao longo de 3 meses a gente não conseguiu explicação alguma sobre o contrato. Teve gente, inclusive, que disseminou desinformação de que o contrato fosse falso. Com essa nota, o escritório da Viviane Baixa de Moraes confirma o contrato. E segundo o que eu apurei... Só uma informação, antes, mesmo sem a nota, a PGR já tinha confirmado o contrato quando ela disse que era legal. O Moraes encaminhou para o PGR. Isso. E o PGR disse que era legal. Isso. Agora, legal, ser legal é uma coisa. E ser razoável, ser moral é outra, né? Exato, e eu queria acrescentar aqui um bastidor para tentar ajudar a gente a entender por que essa explicação foi feita agora, né? O que eu ouvi em Brasília, de gente dentro do STF e no Congresso, é que havia uma pressão muito grande para que o ministro se explicasse, porque na avaliação de algumas pessoas, o caso do ministro Alexandre de Moraes estava parecendo pior até que o caso do ministro Toffoli. Por quê? Eu ouvi de 2 pessoas diferentes. O caso do Toffoli, ainda você tinha uma coisa física, que era o resort. Você pode discutir o valor, você pode discutir se o dinheiro foi realmente para o resort ou para o ministro, mas existia uma coisa real, um resort, pelo qual o Fabiano Zettel, o cunhado do Vocário e o grupo ali pagou. Mas no caso do contrato não havia nada. A gente procurou e fizemos pedidos via lei de acesso à informação a todos os órgãos que o contrato diz que seriam órgãos de atuação da Viviane Baixa de Moraes. Nós pedimos entradas em portarias, registros de reunião, pedidos, petições, e a gente não encontrou nada. Então, essa era a questão. A situação poderia ficar pior, porque um contrato sem objeto é mais complicado do que uma negociação que é promíscua, pode ser questionada, conflito de interesses, tudo, mas existe um resort. No caso do ministro Alexandre de Moraes, não existia prestação de serviço. Então, é por isso, eu acho que esse é o contexto que explica essa nota. E aí eu fui procurar olhar os valores, né? Primeiro que você tem pareceres e reuniões todas com o Master. Nenhuma delas aconteceu fora do Master. Né? Não teve esses órgãos todos, como a gente demonstrou, não foram procurados, não houve uma atuação externa de defesa dos interesses. Só para explicar o que seriam essas, para o nosso assinante aqui que está acompanhando o Estúdio I, o que seriam essas atuações externas? Por exemplo, a atuação do escritório junto ao Banco Central. Isso que a gente perguntou, foi ao Banco Central, pediu audiência, fez uma petição, apresentou algum pedido, enfim, esse tipo de coisa. A nota de hoje não descreve nada, nenhuma atuação nesse sentido. É como o Túlio falou. Quer dizer que na verdade não houve de fato, as reuniões foram todas internas, diretoria, advogados, exato. diretoria e advogados. São 79 reuniões de 3 horas semipresenciais no Master, mais 13 reuniões com a presidência da instituição e equipe jurídica e 2 reuniões por videoconferência entre o jurídico do Master e a equipe jurídica. Então a gente fazendo as contas, né? Não vou poupar nosso assinante da matemática, mas 79 reuniões de 3 horas, 13 reuniões de 2 horas, mais 2 reuniões de 2 horas. Eu confirmei com 3 escritórios de advocacia de altíssimo nível que o patamar de hora homem para escritórios top do mercado é R$3.000. Então, fazendo a conta aqui, você tem 267 horas de reuniões, R$801 mil, mais 108 horas de pareceres, se você considerar que um parecer leva 3 horas para fazer. Se você considerar que leva 6 horas, poderiam ser 216 horas. Resumo, se a gente considerar
que a hora homem, R$3.000, 267 horas de reunião, mais 108 horas para parecer, você tem R$1.200.000 pelo serviço. Se você considerar que um parecer leva 6 horas, aí você tem R$1.500.000 pelo serviço total descrito na nota da Viviane Barsi de Moraes. Isso obviamente é muito longe do valor efetivamente pago, não vou nem falar dos 130 milhões de reais, mas esse contrato ele teve efetivo por 22 meses. Então você tem 79 milhões de reais pagos por essas 267, 300 e... Você está calculando com aquele 15 profissionais mobilizados, é isso? Por hora homem, daqueles 15, dessas reuniões. São 15 advogados. Dessas reuniões. Não, isso é a hora homem. A hora homem. Quanto valeria então no mercado? Quanto valeria a hora homem dessas reuniões? E aí você chega a uma situação muito complicada, porque não soma, né? Vamos multiplicar então 1.500 por 15. Guedinho? 1.500 por 15, querido. O dinheiro que eu nunca vou ter na vida. Daria, você poderia dizer que esses 1.500 por 15 dá 60 milhões. Então, né, 1.500 por 15, vamos lá. 22 milhões e meio. Tá. Ainda assim, você não chega a esse valor. Né? Então, acho que isso é uma questão importante da gente. E só para continuar fazendo e se ela acrescentar aqueles 3 escritórios que na nota diz que foram 3 escritórios subcontratados. Não, mas são 15 advogados. Total. 22 milhões e meio. Agora, que olha só os serviços que ela diz que fez. Ela elaborou opiniões legais sobre revisão da política de captação para o regime próprio da Previdência Social, traduzindo, política para fundos de pensão estadual. Um alvo de investigação porque o dinheiro foi investido de forma completamente irresponsável. Revisão da política revisão do programa de compliance. Compliance é um programa de ética para obtenção do selo Proética, implicando em revisão da estrutura do Departamento de Compliance, revisão do Código de Ética e Conduta, elaboração das políticas de relacionamento com o poder público, política de licitações e contratos, política de contato com concorrentes, política de conflito de interesses de partes relacionadas, além de procedimentos na área de compliance para se adequar ao exigido pela Corregedoria Geral da União. Acho que todo mundo aqui reconhece que não deu certo. Os serviços foram prestados para uma pessoa que acabou presa justamente por esses problemas. Então, além do valor não combinar com o que está escrito no contrato, os serviços prestados me parecem diferir muito, até mesmo do escopo do contrato que a gente publicou. Ele previa a prestação de serviço perante uma série de órgãos, né? Eu tenho até aqui Ministério Público, CAD, Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e isso não está descrito nem aqui, a gente também não encontrou. Então acho que essa é uma explicação insuficiente que tenta resolver essa demanda política nos bastidores sobre, olha, precisa falar alguma coisa porque não dizer nada está ruim. Nós publicamos as mensagens na sexta-feira, na quinta-feira, mostrando as conversas que o Vorcaro teve com o ministro Alexandre de Moraes, periciadas, bom dizer, pela Polícia Federal, não pela CPI do INSS, é um arquivo retirado do celular do Daniel Vorcaro no momento da prisão e por isso foi possível recuperar as mensagens de visualização única enviadas pelo Vorcaro, e o que esses arquivos mostram são 9 mensagens trocadas entre eles, em que o Vorcaro prestou contas ao ministro Alexandre de Moraes do avanço da sua negociação com o Fictor, que não tem nada a ver com o que está escrito aqui, então não sabemos nem para que essa discussão sobre a negociação com o grupo Fictor para vender o Master, se vendia, se antecipava, não sabemos qual a razão, e também aqueles diálogos que a gente comentou aqui. Conseguiu bloquear alguma novidade? Bloquear o quê? Né? Tudo isso ainda está sem explicação. O ministro disse que são pastas da CPI. Não são, nós já esclarecemos, e acho que tudo isso compõe esse quadro. É um agravamento da crise no Supremo, uma tentativa de dar respostas dada a pressão dos pares e do sistema político, mas não está funcionando. Gente, definitivamente a chapa esquentou. A chapa
esquentou pro lado do ministro Alexandre de Moraes e agora até a Viviane Bart, gente, tá? Essa Malu Gaspar, gente, jornalista do Jornal Globo, ela é extremamente corajosa, porque amplamente, gente, bem sendo a esquerda, o centro-esquerda, jornalistas de esquerda, youtubers de esquerda, estão enlouquecidos, falando, olha, Alexandre de Moraes, prende essa mulher tá divulgando fake news, essa mulher tá atacando o STF, essa mulher tá atacando a instituição. Estão pedindo a prisão dessa mulher à torta e à direita, gente, tá? Na imprensa, em alguns jornais, alguns youtubers, alguns jornalistas de esquerda, e mesmo assim ela vem, dobra a aposta, enche o peito de coragem, vem, mostra tudo o que ela sabe, gente, tá? Eu tô perplexa com a coragem, mesmo sabendo que ela pode ser presa a qualquer momento. Em se tratando de Alexandre de Moraes, não dá para duvidar absolutamente nada, porque ele não segue o rito da Constituição, do Código Penal. Para ele, deu na telha, vai lá, ele dá o seu jeitinho, né? Usa a criatividade ali, o pessoal ali do gabinete usa a criatividade, manda prender, manda busca e apreensão, tornozeleira eletrônica. Você sabe muito bem o que ele é capaz de fazer. Então essa mulher, gente, tá? Inclusive tá correndo até risco de vida. Essa mulher, com tudo que ela tá expondo contra o ministro Alexandre de Moraes, e agora que ela foi pra cima aqui da esposa do Moraes, tá aqui em cima, ó, esse comentário, olha a Malu Gaspar arrebentando com a notinha da Vivi Bart, que depois de tanto tempo, né, gente, tá? Tanto tempo depois da imprensa, os juristas, jornalistas cobrarem a explicação da Viviane Bart, agora, depois que a chapa entornou, que o caldo, né, esquentou de vez, que não teve outra alternativa, ela veio, divulgou uma nota e a Malu Gaspar veio, derrubou tese por tese todas as justificativas da Malu Gaspar, e segundo a Malu Gaspar, não saciou e assim fez piorar ainda mais a situação que já estava desastrosa, né, para o ministro Alexandre de Moraes e para a Viviane Bart, né? Um dia que vai entrar para a história no Brasil, tá? A Malu Gaspar destruiu, gente, tá? A narrativa, aqui a explicação da Viviane Bart, e o Alexandre de Moraes, se assistir esse vídeo aqui, o homem vai dar um infarto, né, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês com relação aqui a essa fala, né, devastadora da Malu Gaspar.